Hoje tem muito, muito assunto importante. Vocês podem fazer perguntas aí, tá bom? Isso, pessoal, vão fazendo perguntas. A ideia é a gente falar de aspectos bem práticos, tá? Do inventário com incapazes e do alvará extrajudicial. Então, vamos começar, né, Nath, dando um bom dia para o pessoal, agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos falar de aspectos bem práticos, tá? Inclusive de recentes alterações que tiveram em São Paulo, eu não sei se é um provimento ou resolução do MP, mas e aí a Nath vai falar bem para vocês que tem dois aspectos muito importantes, tá? Que impactam muito. E já tem gente que se equivocou aí na hora de fazer o pedido, vocês vão entender. E a gente vai trazer o provimento do Amazonas, que é bem interessante, tá? Que eu ajudei a construir, então fico bem feliz que eles tenham aceito as nossas sugestões. E vamos trazer também, né, Nath, um caso bem interessante que a gente foi consultada e fez a gente refletir sobre o tema e estudar para trazer aqui para vocês, tá? E vamos falar do alvará extrajudicial. Mas contextualizando, só para contextualizar, pessoal, e trazer um ponto importante, a resolução 571 do CNJ, ela alterou a resolução 35, tá? Eu vejo que tem gente que acha que é duas coisas, são duas resoluções, mas quando eu vou citar o artigo, eu cito da resolução 35, tá? Porque a resolução 571 foi uma norma que alterou a resolução 35. Então, a resolução 35 é a base hoje do inventário extrajudicial. É ela que continua sendo como referência. Então, tu vai citar o artigo 12A da resolução 35, tá? O primeiro ponto. Então, a resolução 571, alterando a resolução 35, trouxe a possibilidade do inventário com menor, né, e incapazes, só deixando, incapazes é a mesma coisa que menor, mas só para deixar claro, e o alvará, o famoso alvará extrajudicial, que na verdade lá na norma é venda antecipada de bens do espólio, tá? A possibilidade de vender um bem do falecido, né, antes de concluir o inventário para pagar as despesas do inventário. Então, fez com que evitasse que a gente o pessoal, os herdeiros que não tinham dinheiro, né, não tinha dinheiro em conta do falecido para pagar o inventário, possam vender um bem para pagar essa despesa. Pois bem, começando com o inventário com menor e incapazes, tá? Então, a resolução 571 trouxe essa possibilidade e tem dois requisitos básicos, né, Nath, que a gente precisa seguir, né? Que a partilha, gente, a partilha, a divisão entre os herdeiros, o menor ou o incapaz, vamos pensar num viúvo que é curatelado, tá? Ele foi interditado e está curatelado, ele tem que receber a parte dele em cada um dos bens, tá? Ele não pode receber um bem só como pagamento da parte dele, não. Precisa ficar em condomínio necessariamente. Ele vai ter que receber uma partezinha em cada um dos bens, seja menor ou seja curatelado. O outro requisito é a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, tá? Que vai ser prévia, vai ser feita assim, o advogado vai lá no tabelionato, vai encaminhar a escritura, certo? Vai ser feito tudo, vai ser pedido tudo e vai ser mandada a minuta, o tabelião vai mandar a minuta para o Ministério Público. O Ministério Público vai verificar lá se foi feita a partilha, se está tudo ok, vai dar um parecer favorável, se for o caso, e aí sim vai ser lavrada a escritura, tá? Mas são esses dois requisitos, então, né? A intervenção do MP e a partilha igualitária, necessariamente que o menor ou incapaz receba a parte dele em cada um dos bens. E aí, em São Paulo, agora a gente teve uma peculiaridade em relação ao incapaz curatelado ou tutelado, tá? Que eu vou deixar a Nath, que é uma questão bem prática que nós advogados precisamos saber, tá? Isso. É, só essa questão, né, Carol, retomando um pouquinho da partilha em si dos inventários, pessoal, no CPC, o Código de Processo Civil, nos permite fazer a partilha de forma a entregar a integralidade de um determinado bem para um herdeiro. Por exemplo, o falecido deixou lá uma casa, um carro, dinheiro em conta, enfim, deixou vários bens. E tem lá os herdeiros. Eu consigo fazer a distribuição de uma forma que eu dê para um herdeiro a casa, o outro fica com o carro e com o dinheiro, por exemplo. Se for de uma forma igualitária, não vai ter imposto a mais a ser recolhido, tá? Mas eu consigo fazer isso, pagamento na integralidade. Só que havendo menores ou incapazes, nesse caso, a resolução 35, né, que foi trazida aí pela resolução 571, determina que se houver menores ou incapazes, eu não posso fazer esse pagamento dessa forma, com a integralidade. O menor, ele vai ter que ficar com a parte dele da casa, a parte dele do carro, a parte dele do dinheiro. E isso é o menor. E se eu tiver, tenho lá 6 herdeiros e um deles é menor, e tenho vários bens.
eu posso dar para o menor ali, o menor pode ter a sua distribuição em partes ideais e o restante eu fazer de tal forma que eu distribuo entre os outros o bem, né? Então, por exemplo, tem o herdeiro A, o herdeiro B, o herdeiro C e o menor, tá? Então, o menor fica com a sua parte ideal em relação aos bens, o herdeiro A fica com a casa em condomínio com o menor, o herdeiro B fica com o carro em condomínio com o menor, o herdeiro C. Eu posso fazer isso, porque o que determina ali a resolução 35 é que o menor, o incapaz, ele fique com a parte ideal sobre esses bens, né? E a gente tem que pensar que o condomínio é a mãe da discórdia, né? Então, se a gente conseguir distribuir de tal forma que não fique todo mundo depois para vender aquele bem, é a melhor alternativa. Tanto que na mentoria a gente traz vários exemplos, né? E exemplos práticos mesmo e reais na mentoria de inventário. Para quem não sabe, a gente tem uma mentoria de inventário, a gente traz bastante esses exemplos práticos de como fazer essa distribuição desses bens. Então, é bem legal para entender, tá? E ficar bem claro, assim, de como é feita essa distribuição dos bens na partilha. Então, só, né, contextualizando, o menor, então, ele precisa ficar com essa parte ideal. É E ótimo isso que tu falou, Nath, de que é o menor que precisa ficar em condomínio, mas os isso. outros herdeiros não precisam ficar todos juntos no mesmo bem. Dá para, né, o herdeiro A ficar com o menor nesse bem, e isso é muito importante, porque evita faz um condomíniozinho menorzinho, né? É bem importante isso que tu falou. Imagina eles vendendo esse bem depois, todo mundo em condomínio, com o cônjuge tendo que concordar, então. É, Pensa em tudo, exatamente. tem que pensar em tudo isso na hora de fazer o inventário, né? É um Bom, trabalho realmente artesanal. Enfim, e agora a questão do Ministério Público. Então, a minuta vai ser enviada para o Ministério Público, como a Carol mencionou, né? Para que o Ministério Público se manifeste sobre isso, tá? Aqui em São Paulo, nós tivemos uma alteração recente, né, na resolução mesmo editada ali pela Procuradoria do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, e eles entenderam o seguinte, que o Ministério Público, ele vai poder se opor a essa minuta se tiver qualquer menor ou incapaz sobre tutela ou curatela, tá? E não tiver a autorização judicial, é isso que fala, já vou explicar, autorização judicial para que esse tutor ou curador ali nomeado aceite a herança pelo tutelado ou curatelado. E quem que é? Essa autorização judicial tem que vir de qual juízo, né? E aí gerou um pouco essa confusão de pessoas fazendo pedido para o juízo sucessório, né? Mas esse juízo que diz ali, a autorização judicial é do juiz da interdição. É aquele juiz que declarou interdição, que nomeou o tutor, que nomeou o curador, tá? E esse juiz quem tem que autorizar o tutor ou curador a representar o menor no inventário para fins de aceitar aquela herança, tá? Então, não é o juízo sucessório. Primeiro, já teve uma situação em São Paulo, gente, recente agora, que o advogado pediu para o juízo sucessório autorização, o MP disse, não sou eu que tenho que me manifestar, é o juízo da curatela ou da tutela, né? E é importante dizer que a curatela é quando a pessoa é interditada por alguma incapacidade, e a tutela é quando o menor fica, nem se usa mais essa palavra, mas ele perde ambos os pais, né? E aí ele fica sob a tutela de alguma pessoa, não é por incapacidade né, de alguma questão de saúde, não, é pela idade dele. Aí a tutela é isso, a curatela é quando a pessoa tem ali alguma questão, enfim, sofreu um acidente, enfim, e teve que ser posta sob curatela, tá? isso, perfeito. Até mesmo se você estiver fazendo um procedimento já de interdição, eu recomendo que já peça ao juiz, né, já que ele deixa uma autorização para que esse tutor ou curador represente esse tutelado ou curatelado, já essa autorização, em inventários extrajudiciais, eventualmente, se ocorrer, né? Então, já solicitar essa autorização mesmo para o juiz da interdição, né? Essa é uma ideia muito legal, né, Nath? Já fazer, porque tu já vai pedir, olha, ele vai receber em partes ideais iguais, não vai ter nenhum prejuízo para ele, já me autoriza antecipadamente a representar em futuro inventário, né? É uma ideia bem legal essa. Exatamente. Já fica essa autorização para você não ter que solicitar depois quando tiver o inventário, tá? Então vai precisar dessa autorização judicial quando tiver menor sobre tutela ou curatela, tá? Não é qualquer menor, é só sobre tutela ou curatela. Tá? Então, nesses casos aí vai precisar que tenha um curador ou um tutor para representá-lo, vai precisar dessa autorização judicial. Aqui no estado de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, então tem essa exigência dessa autorização judicial. E quanto à outra alteração que nós tivemos, é quanto aos valores, se tiver valor em dinheiro a ser pago para o menor nesse inventário, né? Antes, a gente tinha que, na minuta da escritura de inventário, tinha que constar a obrigatoriedade de abertura da conta para o menor, né? E que essa movimentação só poderia ser feita depois que cessasse a incapacidade ou com autorização judicial.
Isso foi alterado e agora tem que constar na minuta que esses valores em pecúnias que vão ser pagos ao menor ou incapaz no inventário, eles só vão poder ser movimentados com autorização judicial. Tá? Então, esses valores só poderão ser movimentados com autorização judicial e é isso que vai constar ali na minuta da escritura de inventário. Né? Então, isso também foi uma alteração aqui em São Paulo. Pessoal, é importante frisar que isso é em São Paulo, tá? Que tem uma norma do MP de São Paulo. Inclusive, em razão dessa norma, a gente está tentando prever nos códigos de normas que não precisa Não, dessa autorização do juízo da curatela, tá? E quando é menor, só menor, que tem, né, foi o pai dele que morreu, tem a mãe viva, não precisa de nada, não precisa do juízo nenhum, tá? Precisa só da intervenção do MP. Então, é importante que vocês façam essa diferenciação, tá? E é importante também salientar, Carol, que essa minuta é enviada pelo tabelião, tá, pessoal? Então, aqui no Estado de São Paulo, a gente já tem um sistema já em que o tabelião envia para o MP, faz lá todo o cadastro, envia a minuta com toda a documentação, envia para o MP vai se manifestar. Com a manifestação, em 15 dias, nós temos o prazo ali do MP, com a manifestação do MP, sendo favorável, vai constar isso ali na escritura, vai fazer o pagamento, tudo certinho, da forma como deve ser feito, né, em partes ideais, e finalizou o inventário extrajudicial mesmo com menores ou incapazes, né? Foi muito interessante essa alteração, né? Foi. Pessoal, assim, ó, falando da situação, nós estamos em São Paulo, do Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Eu lembro de um negocinho do Miguel que eu tenho uma notícia triste para te dar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tá fazendo inventário em cartório com menores ou incapazes ainda, tá? O MP oficiou os tabelionatos dizendo que, enfim, por uma série de questões do tema, não consegue se manifestar. Então, a gente não consegue ainda. Inclusive, teve um advogado que tentou fazer isso, não, tentou fazer o inventário, né? Mandaram para o MP se negou a se manifestar e ele foi até o CNJ, tá? Então, essa situação no Rio Grande do Sul tá assim, para vocês saberem. Tá lá no CNJ. Teve também um pedido do IBDFAN para o Conselho Nacional do Ministério Público para se manifestar em relação a isso, para ver o que está acontecendo, porque, né, gente, a gente quer fazer inventário com menor. Inclusive, eu gravei um vídeo nessa semana, né, Nath, que aqui no Rio Grande do Sul, gente, eu posso ter uma economia de 28 mil reais, dependendo do valor do patrimônio, né? Eu falei lá com patrimônio de 5 milhões. Mas eu posso ter uma economia de 28 mil reais no inventário se eu fizer no extra. Então, poxa, né? Queremos fazer no extra, queremos dar celeridade também para o nosso cliente, que o judiciário tem muitos processos, então acaba mesmo que uma questão consensual demorando, não precisa da mão do judiciário aqui, né? Então, estamos assim aqui no Rio Grande do Sul, tá? Só para vocês saberem, a gente né, prometemos questões práticas, é isso que estamos trazendo aqui. Perfeito. E essa questão se está todo mundo de acordo, só porque tem o menor, nós vamos ter que mandar para o judiciário, né? Então é isso que a norma veio tentar trazer, e aí tem que sedimentar em outros estados, como no Rio Grande do Sul. E, Carol, é interessante essa alteração que você fez no Amazonas, é importante comentar, porque nós temos uma escritura anterior ali, o inventário, que é possível ser feita, que é a escritura autônoma de nomeação de inventariante, que é só nomear o inventariante. Qualquer inventário, pessoal, você vai ter que nomear um inventariante. É aquele que vai representar ali o espólio para todos os atos que forem necessários no inventário. Tanto o inventário extrajudicial como o judicial, nós vamos ter que nomear um inventariante. Só que aqui no extra a gente tem a possibilidade de fazer antes do inventário, porque muitas vezes tem muita coisa para buscar informações e não consegue, os herdeiros não conseguem buscar informações porque tá tudo no nome do falecido, não consegue esse acesso, enfim, e ainda precisam fazer todo o aparato do patrimônio desse falecido, a busca do patrimônio. Então, eles vão fazer o inventário nesse momento. É possível fazer a escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, né? Então, só vai nomear o inventariante para fazer essas buscas dessas informações. E aí, a discussão que tinha muito é quando tem o incapaz, o menor ou incapaz, e tem que fazer essa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, né, Carol? Que é isso que vocês conseguiram implementar aí no Amazonas. Gerava muita dúvida, né, se para fazer teria que pedir também a manifestação do MP, né? Fazer a nomeação de inventariante, aí antes lavrar, pedir a manifestação do MP e depois lavrar. E aí depois do inventário, claro, pedir de novo a manifestação do MP. Então, do Amazonas, a gente, eu atuei junto com o CNB, a gente sugeriu fiz umas propostas para o Ministério Público e eles acataram algumas, dentre elas essa, né? De que a nomeação de inventariante que envolver menor ou incapaz, né, que vai estar lá representado na escritura, seja ou assistido, né, pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo curador. E aí é importante dizer, gente, que
a pessoa curatelada não é assim, ah, meu pai tem Alzheimer, não pode assinar isso, tem que estar curatelado, tá? Tem que ter o termo de curatela para assinar, certo? Que eu já vi dúvida em relação a isso. Bom, essa é a nomeação de inventariante. Nós conseguimos colocar na Amazonas, feita prévia ao inventário, desde que ela só se refira a questões administrativas. Ah, pegar extrato bancário, né, Nath? Que às vezes os bancos se negam a dar. Descobrir algum patrimônio. Essas questões que não vão impactar de nenhuma forma, não vão mexer no patrimônio. Então, a gente não coloca aqueles poderes que tem para sacar valores, né? Que às vezes tem para que a gente tem a possibilidade no extra de sacar valores da conta do falecido para pagar as despesas do inventário, certo? Isso não vai ter nessa nomeação de inventariante, vai ter só poderes realmente de administração ali. E aí, nesse caso, no Amazonas, a gente tem na norma que pode ser feita sem a intervenção do MP, tá? Só vai ser comunicado ao IMP depois. Então, a ideia é espalhar isso, viu, Nath, para os outros estados através dos códigos de normas, tá? A gente está tentando, porque realmente não tem nenhum prejuízo para o menor ou para o curatelado, só vai buscar os extratos, enfim, é só questões mesmo entre aspas, burocráticas, tá? Daí a gente conseguiu implementar isso. E outra coisa, Nath, que a gente conseguiu fazer, que é muito interessante, que tem muitos casos, eu já vi muitos em discussão, aí em São Paulo, inclusive, é o seguinte: na escritura de inventário, a gente consegue fazer o reconhecimento de união estável, certo? Do falecido com, vamos imaginar, com a companheira sobrevivente. Então, o João faleceu, vivia união estável com a Maria, não tinha nenhum documento escrito, não tinha nada, e de qualquer forma a gente teria aí, na maioria dos casos, que ter o reconhecimento, a gente pode que os herdeiros do João aqui reconheçam a união estável com a Maria e ela receba a parte dela no inventário, a companheira, seja ameação ou seja herança. Então, isso a gente consegue fazer tranquilamente no extra, tem lá na resolução 35. Na resolução 35, tem também a previsão de que eu posso fazer isso quando eu tenho menor ou incapaz. Só que aí começou a gerar discussão, né? Principalmente, Nath, quando eu tenho, assim, o João morreu, né? E aí ele deixou só a companheira e o filho menor de idade. Ele não tem outros filhos, não tem outros herdeiros, então, eu vou pedir desculpa, meu nariz está correndo aqui. Ele não tem outras pessoas, então, na verdade, o que vai acontecer? A Maria, representando o filho menor, vai reconhecer a união estável dela mesma, né? Então, fica uma coisa, no mínimo, estranha, assim, e disseram, ah, mas o menor pode contestar isso no futuro? Como é que... E aí, o que a gente trouxe no Amazonas? A possibilidade do tabelião colocar provas dessa união estável na escritura. A gente até pensou inicialmente numa ata notarial, mas aí, em alguns casos, se pensou assim, não, vamos colocar na própria escritura. Olha, ele reconhece a união estável que ela tinha com o falecido, e aí bota todas as provas de direito admitidas. Plano de saúde juntos, imposto de renda em que ela é dependente, imposto de bens que ele tem em comum, o próprio filho comum também, não é, né, não quer dizer que eles terem um filho, tem união estável, mas coloca todas as provas ali, inclusive testemunhas, tá, gente? A gente colocou, inclusive, testemunhas, e aí manda para o MP analisar isso. Então, o MP não vai receber algo do zero, assim, um reconhecimento em que ela diz que ela tinha união em representação do filho, né? Que o filho reconhece a união estável que ela tinha com o falecido, do nada, assim, vai ter provas para municiar isso e até para eventuais discussões no futuro. Então, ficou muito bom. Isso a gente tem no Amazonas positivado na norma do Ministério Público, tá? Muito interessante, é muito interessante. Tomara que isso, né, se expanda para os outros estados Sim. também. E essa escritura de nomeação de inventariante é muito interessante quando você conhece realmente a importância dela e sabe trabalhar com ela, né? Porque nós temos, vou dar um exemplo aqui do Estado de São Paulo, até para fins tributários, tá, pessoal? E a gente mostra isso na mentoria, mostrando, né, como que funciona o sistema declaratório aqui de São Paulo também e como que isso ajuda muito. Porque muitas vezes os herdeiros, eles não têm todas as informações do patrimônio do falecido. Então, isso leva um tempo para buscar e muitas vezes eles precisam realmente acesso, por exemplo, a extrato bancário. O falecido morreu, então eles não têm como acessar. E aí, essa escritura, ela é uma escritura autônoma, você não vai ter que fazer o inventário ainda, tá? Você vai fazer só a nomeação de inventariante. Os herdeiros vão lá e vão dizer que eles são os herdeiros e que eles estão nomeando fulano para representar, enfim, na busca de informações fiscais, bancárias. E a gente vai falar também uma outra alternativa que é utilizada nessa escritura de nomeação de inventariante. E aí o inventariante ele consegue fazer essas buscas de informações e, inclusive, ele consegue até mesmo levantar determinados valores do banco para pagamento das despesas do inventário.
né? Esse é um outro ponto. Então, se os herdeiros eles não têm dinheiro, né? O falecido deixou muito dinheiro ali na conta, por exemplo, eles podem, por essa escritura de nomeação de inventariante, claro, isso tem que ser apresentado junto com todas as despesas para o banco, porque senão não é fácil a liberação. Mas essa escritura vai ser apresentada para o banco, falar para liberar esses valores, para que eles consigam pagar as despesas do inventário, e aí sim eles vão fazer o inventário. E aqui no estado de São Paulo, pessoal, nós temos do ITCMD uma multa. Então, se você não confirma lá no sistema declaratório do ITCMD, aqui do estado de São Paulo, se você não confirma a declaração no prazo de 60 dias da data do óbito, então faleceu lá, dessa data, 60 dias, se você não confirma a declaração para pagamento do ITCMD, há uma multa de 10% do valor que você pagaria ali de imposto, né? Então, se ultrapassa 60 dias a data do óbito. Só que olha que interessante, se você faz essa escritura de nomeação de inventariante, você interrompe. Ela é considerada como prazo inicial do inventário e ela interrompe esses 60 dias. Então, você vai colocar lá, hoje nós conseguimos, no sistema declaratório aqui do Estado de São Paulo, colocar a data em que foi feita essa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante. E aí é essa data que vai ser considerada. Então, se ela for anterior aos 60 dias da data do óbito, evita aquela multa de protocolização de 10%, né? Então, olha que interessante também, porque muitas vezes 60 dias você não consegue buscar todas as informações para fazer o inventário. Então, faça essa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante para evitar essa multa de 10% aqui no estado de São Paulo dos herdeiros. Olha que também interessante, uma sacada muito importante para o advogado dar para os seus clientes, né? Com certeza, Nath. Alguém perguntou aí, tem prazo para fazer o inventário, para encaminhar, iniciar? Tem, é 60 dias, e por isso que as fazendas, algumas não cobram, mas aí em São Paulo cobram. E aí, essa nomeação de inventariante surge como uma possibilidade para afastar essa multa, né? E por isso, né, Nath, que tomara que você adote o entendimento de que não precisa a intervenção do MP nessa nomeação, Exato. quando ela é só administrativa, porque aí atrasa mais e aí pode passar o prazo de 60 dias. Que é um prazo curto, né, para quem está em luto, né, gente? Meu Deus, 60 dias passam voando. Para quem está num processo de luto, tem que pensar todas as coisas que envolvem o inventário. Então, é uma alternativa muito importante essa. E na que a gente tem. Ah, desculpa, pode falar. Você quer falar Não, mais uma? pode continuar. Nós temos um caso para contar para vocês, um caso, gente, que a gente foi consultada e que é muito interessante, tá? Para a gente refletir como a gente, né, como, e até por isso que a inteligência artificial, eu falei para o Humberto ontem, meu marido, a inteligência artificial não vai substituir a gente nisso, porque a gente tem que pensar fora da caixa para entender essas questões. Então a situação era a seguinte, ó, o João morreu, deixou dois herdeiros maiores de idade, certo? Maiores de idade, o Paulo e o Roberto aqui. E aí eles queriam fazer uma cessão de direitos hereditários gratuita para a filha aqui do Roberto, vamos pensar. Que só que menor de idade, ela tem 12 anos. A cessão de direitos hereditários gratuita é igual a uma doação. Não tem problema eles fazerem isso, inclusive ela não precisa assinar, a menor não precisa assinar, porque a doação para absolutamente incapaz é considerada tacitamente aceita, tá? Então, da cessão de direitos hereditários não tem problema nenhum. Eles fazem uma doação para ela. O problema é o seguinte: quem passa a figurar no inventário como não é herdeira, né? Ela vai substituir os herdeiros que iam fazer uma cessão sobre um bem que ficou de fora do inventário, era uma sobrepartilha, e aí só tinha mais esse bem. Então ela ia figurar sozinha no inventário como a interessada, né? E aí a pergunta é: o MP precisa intervir nesse inventário? Vejam que ela não é herdeira, né? Ela não é herdeira, ela é cessionária, mas ela vai receber efetivamente o bem para o nome dela no inventário. E aí, depois da gente discutir, né, Nath, a gente foi dar uma olhada lá na Resolução 35 para ver o que a Resolução 35 fala no artigo 12A. E ele fala o seguinte, o artigo fala o seguinte, que se o interessado for menor ou incapaz. Então, ele não fala o herdeiro, né, o sucessor, ele fala o interessado. Então, para nós ficou claro que realmente, se eles fizerem, né, a cessão de direitos hereditários para ela e ela for figurar no inventário recebendo bem, o MP vai ter que participar. Então, o que era melhor fazer aí? Para não evitar isso, fazer o inventário primeiro para o nome deles e depois eles doam para ela, que aí não tem intervenção do MP nenhuma, né? Ó, que honra ter o professor Salomão aí, prof, seja muito bem-vindo. Nossa, ganhamos Ah, o dia, né, Nath? nossa, bom dia, professor Salomão. Cadê?
Eu não vi. Ele apareceu para mim aqui, não sei se Aparece para mim. é, Ah lá, bom aí, dia. ó. Bom dia, prof. Bom dia. E aí, então, gente, a gente discutiu esse tema ontem, e o que acontece, só para dar ainda mais da questão prática, eu falei para, né, a gente, aqui da situação do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, gente, a gente faz um pouquinho diferente dos outros estados. A gente faz a guia de cessão dentro da guia do inventário. Então, não existe uma guia autônoma de cessão de direitos hereditários. Porque eu tinha dito para ela, quem sabe a gente tenta que o registrador aceite essa guia de cessão como guia de doação, faz o inventário e faz a doação, né, para evitar a intervenção do Ministério Público. Mas aí tem essa questão da guia dentro do inventário. Pelo que eu entendi, não dá mais para mudar, eu acho que até já pagaram. Mesmo assim, eles vão falar com o registrador, tá? Porque evasão fiscal não há, né, Nath? Porque tá pago o imposto da cessão, apesar de ser tudo na mesma guia, vai pagar o imposto da cessão e vai pagar o imposto do inventário. Então, se inverter a ordem, não vai ter tributação adicional. A tributação é a mesma. Então, é só o formato das guias que vão estar divergente do que vai ser feito, né? Se o registrador aceitar, elas vão fazer o inventário e depois a doação para evitar ter que mandar por MP, porque aqui o MP não está se manifestando, né? Vamos lembrar que do Rio Grande do Sul o MP ainda não está se manifestando. Então, teria que levar isso para onde, gente? Pois Por é. judiciário. Olha que confusão. Então, vamos rezar para que o registrador aceite, né, essa nossa ideia e aí consigam concluir esse ato. Mas vejam como, né, Nath, isso que a gente mostra na nossa mentoria, como o aluno reflete as questões para escolher o melhor caminho. Porque aí ela até falou, nossa, a gente não se deu conta que o MP ia ter que intervir nesse inventário. E aí a gente trouxe um problema. Na verdade, se a gente se desse conta disso antes, a gente teria feito primeiro, né, já encaminhado a guia para ser fácil como inventário, como doação. E essa é a ideia da nossa mentoria prática, tá, gente? Mostrar essas questões para vocês que chegam para nós, né, Nath? Todo momento a gente responde, ajuda um monte de gente aí, Brasil afora. Então a gente tem muitas questões práticas para mostrar para vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem participar da nossa mentoria, estamos com vagas abertas, tá? Mandem um direct para nós, ou se quiserem comentar também, depois a live vai ficar gravada, quiserem comentar aqui mentoria, a gente entra em contato com vocês, tá bom? Exato. E é interessante também, né, que na mentoria a gente mostra como a Carol tem a realidade do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui de São Paulo e de outros estados também, mas o sistema do imposto do ITCMD é totalmente diferente. Então, nós mostramos as duas realidades, né, de dois sistemas diferentes de declaração realmente do imposto nos inventários. Então, é bem interessante também para vocês terem esses dois, porque isso, nos outros estados, cada um tem o seu sistema, mas são dois sistemas diferentes e que os outros estados ou vão seguir um sistema ou outro, né? São poucas alterações, então é bem interessante também, né? E já aproveitando, Carol, que a gente está falando sobre cessão de direitos hereditários, sobre escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, já vamos trazer outro tema que a gente tinha se proposto para hoje, né? Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes esse falecido não deixou dinheiro, tá? Só deixou um patrimônio imobilizado, por exemplo, tá? E esses herdeiros, eles não têm dinheiro, não têm condições de pagar as despesas do inventário, porque são altas, tá? As despesas do inventário são altas, por isso que a gente fala também de planejamento sucessório, que é uma outra mentoria que a gente tem, né? Muita gente fala muito de planejamento sucessório. Então, veja, as despesas do inventário são altas e muitas vezes os herdeiros não têm condições de arcar com essas despesas. E aí eles precisam de alguma forma levantar valores e o falecido tem. Ele tem o valor em conta ou ele tem um patrimônio imobilizado. Uma das formas é a cessão de direitos hereditários, como a Carol mencionou, né? A cessão de direitos hereditários. Só que na cessão de direitos hereditários, o cessionário, ele tem que entrar no inventário. Então, muitas vezes, esse comprador, né, desse bem, ele não tem muito interesse, porque ele vai ter que entrar ali no inventário. E aí é um procedimento mais demorado, né, com riscos. Então, não é muito interessante. Então, o que nós tínhamos antes? A possibilidade da cessão de direitos hereditários, os herdeiros venderem a sua parte, né, ou onerosa ou gratuita, a sua parte ali da herança, né? Ou nós tínhamos a possibilidade de pedir uma autorização judicial, que é uma alvará judicial, para vender algum bem do espólio do falecido. Tá? E isso foi agora trazido para o extrajudicial, essa possibilidade de venda do bem, do espólio, de forma extrajudicial, que nós chamamos de alvará extrajudicial.
né? E isso é feito ali por meio da escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, que nós havíamos comentado agora, né? Essa escritura anterior, em que os herdeiros vão nomear esse inventariante, autorizando o inventariante a representar o espólio na venda desse bem. Só que a venda desse bem não pode ser, porque queremos vender para ganhar dinheiro já. Não. Tem que estar vinculada ao pagamento das despesas do inventário. E essa vinculação não é uma vinculação hipotética. Ela tem que estar tudo expresso nessa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, né? Inclusive, nós fizemos até mesmo um modelo, um modelo assim, para auxílio, para orientação dos nossos alunos dessa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante com autorização para venda de bens do espólio. Então, nós fizemos para orientação realmente, porque tem que ser muito bem feita essa escritura pública autônoma de nomeação de inventariante, tá, pessoal? Tem que constar lá a guia do ITCMD, então, pagamento do valor tal para fins de ITCMD, de acordo com a guia no tal apresentada. Então, tem que apresentar e tem que constar na escritura. Tem que constar os valores dos emolumentos notariais e registrais, então, do tabelionato de notas e do registro. Então, vai ter que constar lá dos emolumentos. O valor dos emolumentos para a lavratura da escritura é de tanto conforme recibo apresentado pelo tabelionato tal. O valor para fins de registro é de tanto conforme o recibo apresentado pelo registro de imóveis tal. Então, tem que constar todos os valores que serão necessários para a lavratura desse inventário. Os honorários advocatícios também, né, Carol? Constar lá o valor de tanto para fins de honorários advocatícios conforme instrumento firmado com o advogado com firma reconhecida, tá? Então, vai ter que constar detalhadamente nessa escritura, fora outros tributos e despesas, né? É isso que a gente tem que cuidar no alvará extrajudicial, tá, pessoal? O pessoal tá achando assim, que é chegar no cartório com o comprador e tchum, já lavra a escritura. Não é assim, tá? Tem que encaminhar todo o inventário. O tabelionato vai ter que fazer a minuta do inventário, porque tem que calcular. Tem que pedir a guia de TCMD, como a Nath bem falou. Aí tem que calcular os emolumentos de tabelionato. Tem que calcular os emolumentos de registro. Então, se tiver vários imóveis, tem que mandar um pedido de orçamento para ir para vários registros, né? Então, tem os honorários, a gente pode pensar nas despesas também, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a falta de negativas fiscais ainda trava o inventário, tá, no Extra. Então, tem um débito de PTU, eu entendo que isso também é uma despesa necessária para fazer o inventário, então pode utilizar esse valor da venda, então tem que constar aquele débito de PTU ali, então é trabalhoso, então o advogado tem que ter ciência que não dá para encaminhar tudo isso sem ter um comprador meio engatilhado, que vai ficar lá a guia de TCMD correndo, entende? Imagina que tu não tem nenhum comprador ainda. Aí tu vai no tabelionato encaminhar. Eles vão fazer tudo isso. Aí manda a guia de TCMD. Aqui no Rio Grande do Sul até pode pagar até o final do ano, né, a guia. Mas em outros estados, às vezes, pode ter que vença mais rápido. E aí? Aí você vai ficar pagando multa dessa guia depois, se tu não achar um comprador. Então tem que fazer uma organização ali, de dizer para o comprador, olha, eu tenho esse imóvel, mas tem essa situação, eu vou ter que encaminhar isso, tá? Então é interessante nós advogarmos termos essa noção de que não é rápido, não é automático, tá? Precisa de todo o encaminhamento do inventário para então poder fazer e mais, né, Nath? Precisa da tal da garantia, né? Se quiser falar um pouquinho, falar sobre a garantia, que é talvez o tendão de Aquiles aí desse alvará extrajudicial, né? Exato. Além da garantia, né, só um pouquinho antes, tem que ter a pesquisa de indisponibilidade. Então, esses herdeiros não podem ter uma indisponibilidade no CPF deles, porque a indisponibilidade impede, né, a transmissão voluntária. A Carol sempre fala muito dessa indisponibilidade. Então, impede essa transmissão voluntária. Então, se houver qualquer tipo de indisponibilidade, parou aí, não pode. Não pode ter menor ou incapaz. Não pode. Exatamente, não pode. Pode ter minador incapaz. E agora a questão da garantia. O inventariante, no caso, né, que vai ser ele o responsável por fazer o pagamento de tudo isso pelos herdeiros, ele vai ter que prestar uma garantia. E essa garantia pode ser real ou fidejussória. Garantias reais, hipoteca, alienação fiduciária, que inclusive, pessoal, é caro. É caro você fazer essa garantia, você prestar essa garantia, porque você precisa, se for uma garantia imobiliária, por exemplo, de uma escritura pública, de aliança fiduciária, de hipoteca, e depois o registro dessa garantia. Então, também vai ter um custo a mais, que muitas vezes não é interessante, eles estão tentando vender o bem justamente para arcar com as despesas do inventário. Então, tem que prestar uma garantia real ou fidejussória. Então, fidejussória, nós temos aí a fiança, que também pode ser prestada essa garantia fidejussória. Tem toda uma discussão aí da fiança ter que ser feita na escritura, né? Se pode ser feito por instrumento particular, enfim.
Então, nós temos que prestar uma garantia e isso está previsto ali na resolução 35, tá? E aí, uma questão que a gente traz bastante para discussão, mas isso ainda tem que ser implementado na prática, tá, pessoal? Não é tão fácil, mas a gente tem que ir trazendo e colocando isso na realidade, é a escrow account, até comentaram, né? Que é uma conta garantia, que foi trazida ali pela lei do Marco das Garantias em 2023, mais ou menos, né? Que é a Uhum. possibilidade do tabelião, ele fazer uma conta vinculada, tá? E ele ficar sobre a custódia dessa conta, e aí as pessoas vão, então, depois a gente fala muito numa compra e venda, né? Então, o comprador, ele vai depositar nessa conta vinculada do tabelionato, que vai estar ali, não é direto na conta do comprador, do vendedor, tá? E aí, eles colocam como uma condição, por exemplo, que quando do registro da escritura, esse valor vai ser liberado para o vendedor, tá? Isso por quê? Porque muitas vezes ficava aquela situação, né? O comprador não queria depositar antes de registrar a escritura, assinada e registrada. E o vendedor não queria assinar antes de receber o dinheiro. Aí ficava essa situação. E agora? Então, e essa conta, para não ficar na conta nem de um nem de outro, fica sobre uma conta vinculada na custódia ali do tabelionato de notas e ele só vai liberar depois de implementada essa condição. Né? Então, é uma forma de garantia mesmo e de segurança nessas transações imobiliárias. Então, a utilização dessa escrow account pode ser uma alternativa, né, Carol? Pode ser uma alternativa para ser a garantia, né, desse alvará extrajudicial. A conta, a garantia, até a própria garantia. Só que, como a gente prometeu, né, Nath, trazer questões práticas, é aquilo que a Nath falou no início. Ainda é por questões de sistema, tá? Não teóricas, gente. Teóricas a gente tem certeza que ela pode ser usada, né, como conta garantia. Eu acho que ela é, inclusive, mais eficiente que as outras garantias, até. Para fazer com que a pessoa, então, o comprador deposita ali na conta garantia, que fica administrada pelo tabelião, e aí o inventariante vai pagando ali, né? Usa esse dinheiro para pagar a guia de TCMD, as despesas do tabelionato, depois as despesas de registro. Qual o problema na prática? Que ainda a gente não consegue fazer esses pagamentos assim, essa retirada da conta de forma parcelada, sabe? Paga TCMD, paga, né? Então isso, mas né, a Nath já ouviu que eles já estão tentando corrigir isso para trazer essa possibilidade de ser possível. E vai ser excelente se puder, porque é algo que seria mais viável aí para os herdeiros para possibilitar esse alvará extrajudicial, né? Com certeza. Evita que esse dinheiro, então, está fazendo a escritura lá pública de compra e venda. Então, o inventariante que vai assinar a escritura de compra e venda, certo? Porque ele está ali representando os herdeiros na venda desse bem. E aí, o comprador, olha que interessante isso. O comprador, ele não vai depositar na conta do inventariante. E aí, vamos supor que o inventariante suma no mundo com esse dinheiro e não paga as despesas do inventário. E aí, os herdeiros que queriam vender o bem para pagar as despesas do inventário não tem dinheiro também para fazer o inventário. Aí tem que executar uma outra garantia que tiver dado. Então, veja, como a escrow account é bem melhor. O comprador vai depositar direto na escrow account, e isso é interessante, gente, porque o tabelionato tem convênio com o Banco Safra hoje, eles emitem um boleto, tá? E o boleto é enviado para esse comprador, o comprador paga, já cai na conta vinculada. Então, não fica na conta de um nem de outro. E aí, o tabelião, ele vai lá no sistema liberando esses valores conforme for cumprindo aquelas condições que devem ser cumpridas para a liberação desse valor. Então, a segurança jurídica disso é sensacional, sensacional. Eu achei uma ótima alternativa que trouxeram para o mercado imobiliário. Então, veja que o comprador faria isso e aí o próprio tabelião ia liberando para pagamento da guia do TCMD, para pagamento dos emolumentos notariais, registrais, honorários advocatícios, e o inventariante não estaria nada na conta do inventariante, garantindo a segurança ali para os herdeiros de que essas despesas seriam pagas. E uma vez pagas, já está ali, né, uma vez paga, eles vão conseguir fazer o inventário, e aí depois vai certificar de que eventual garantia, enfim, não vai precisar mais dessa garantia, vai dar baixa nessa garantia, porque foi então implementadas as condições, né? Então é muito, muito interessante isso. Não, com certeza, para viabilizar esse alvará extrajudiciário, a gente não precisar ir para o judiciário, né, Nath, fazer o inventário. Realmente o inventário no extra anda bem mais rápido, né, gente? E, Nath, a gente já deu mais de 45 minutos de live, eu acho que a gente já conseguiu atingir os nossos assuntos que nos propusemos hoje, né, pessoal? Sim. E quem quiser se aprofundar mais, né, eu reitero o convite para vir conosco na nossa mentoria prática de inventário, tá?
É isso que a gente entrega lá e muito mais, né? A gente mostra tintim por tintim como fazer cálculo, né, Nath? Inclusive, na próxima aula, só para dar um spoiler para vocês, a gente até falei já no meu Instagram ontem, a gente vai falar sobre renúncia, né? Que a gente fez uma live semana passada e que é a mãe da discórdia também, porque se ela for mal feita, ela causa um prejuízo gravíssimo para os herdeiros, o patrimônio vai parar onde não, as pessoas não querem, ela pode aumentar o imposto do inventário, é uma tragédia. Então a gente mostra como vocês, na prática, vão conseguir enxergar isso, né, desenhar isso para orientar os clientes de vocês. Olha, não, é melhor ir para renúncia, é melhor ir para cessão, aqui tem mais imposto, aqui tem menos imposto, isso tudo a gente mostra bem na prática, tá? Então, se você quiser fazer parte, manda um direct ou comenta aqui nessa live, depois nos comentários lá, mentoria, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, eu vou me despedir já e depois só se despede, Nath. Muito obrigada e pela audiência e pela paciência, tá? Nos pediram aqui, né, o modelinho da escritura. Pessoal, isso é exclusivo para os nossos alunos, tá? Quem está conosco ali na mentoria, então é exclusivo deles. Até não seria justo, né, Nath? Eles estão lá Exato. conosco, eles pagaram para ter esse conhecimento, então não seria justo com eles, né, a gente divulgar para geral, assim, tá, gente? É por questão É. de justiça mesmo, né? Exato. E como é uma mentoria, né? A gente sempre fala, isso é diferente de um curso, porque na mentoria nós temos essa proximidade. Então, nós temos essa proximidade, nós temos o grupo do WhatsApp, nós vamos trocando dúvidas, casos práticos, né? Enfim, então é bem legal, bem bacana. Quem puder e quiser estar conosco, é só mandar um direct. Né? Então, pessoal, muito obrigada. Mais um sábado aqui vocês estando conosco, sábado de manhã. Obrigada pela disposição, por confiarem sempre no nosso trabalho e nos vemos aí nas próximas lives.